rapaziada, beleza? Eu me chamo Gustavo Mota. E eu sou o mestre nacional Kaique Secafim. E bem-vindo à Academia XS. Hoje, no vídeo de hoje, no nosso primeiro vídeo do canal sobre conteúdos, iremos mostrar uma partida do Bob Fischer, que é um dos maiores jogadores da história do xadrez e considerado por muitos o maior jogador da história do xadrez. Por que iremos trazer um vídeo dele hoje? Porque ontem, justamente ontem, dia 9, foi aniversário do Bob Fischer, onde ele completaria 80 anos de vida. Então, decidimos colocar esse vídeo como uma forma de homenagem a ele e agradecer um pouco do tanto que ele fez pelo xadrez. Porque se hoje nós jogamos xadrez é muito graças ao Fischer, né, Kaique? Exatamente. Essa partida que a gente selecionou é uma partida, uma das mais importantes da carreira dele, né? Porque foi a última partida do match mundial contra o Boris Spassky. E foi onde ele venceu, né? E se consagrou campeão Sim, mundial. sim, é verdade. E então é uma partida de extrema importância para a própria carreira do Fischer, né? Que Exato. foi ali que comprovou que ele realmente era diferente, né? Diferente. Exatamente. Então bora acompanhar essa partida aí? Vamos Bora lá. lá, pessoal. O Bob Fischer tá de pretas aqui, ok? Isso. Vamos lá. Então, o Boris começou com E4, Uhum. Fischer C5, respondeu defesa siciliana. exatamente. E aqui ele escolheu a variante Time 9, né? E, enfim, aí seguiu o desenvolvimento normal, com Sim. C4, Então, D4. captura. Aí tem muita teoria. É, sim. E esse, A6. o A6 ele tem a função de evitar o cavalo B5, né? Sim. Que em algumas linhas pode incomodar, então ele tá preparando esse para poder jogar um dama C7, talvez no futuro, né? Que é o mais Exato. Tem algumas linhas que você joga até dama B8, B5, bispo B7. Tem algumas confusões assim, né? isso, Enfim, mas não vamos aprofundar em teoria nesse vídeo, não. Vamos mais mostrar a partida mesmo. exato. É isso aí. Cavalo C3, desenvolvimento normal. Cavalo C6, ok. Bispo E3, tudo normalzinho até aí. Cavalo F6. D3. Bispo D3. E agora vem o primeiro lance, né? Assim, que não é o lance É, principal da teoria. O sim. mais comum disparado aqui é dama C7, né? Sim, desenvolvendo, tirando a dama para uma casa melhor, evitando os planos de E5, né, no futuro. Exatamente. E, bom, aqui seguiria roque, Sim, cavalo E5, H3, né? Evitando os pulos de cavalo para G4. sim. E bispo C5. Completando o desenvolvimento, né? Exato. Completando o desenvolvimento, no próximo vai rocar e a partida tá bem tranquila a partir daí, né? Sim, sim. Sim, sim, sim. Porém, não foi isso que seguiu, né, Gustavo? Não, ele jogou uma coisa um pouco inovadora, um pouco Sim, anti-intuitiva, né? exato. Exato, que é o Por que D5 agora. por que anti-intuitivo, o Gustavo fala? Porque basicamente ele vai isolar o peão dele, né? E assim, a Exato. gente sabe que o peão isolado ele pode ser bom e pode ser ruim, né? Aham. É um dilema assim que até hoje Aham. até os próprios GMs não sabem dizer ao 100% Sim, ao certo, né? sim, sim, Mas sim, é aqui ele verdade. escolheu essa Rocou mesmo. D6, E devolve. lembrando que a gente vai mostrar vídeos no canal sobre esses peões dama isolado, como que se joga também, tá bom? Então pode ficar despreocupado Isso, a aí que gente vocês tem vão aprender trabalho. isso aí. Exatamente. E bom, aqui rapidamente o espaço que devolve, né, o centro pro Fischer, Sim, e aqui a gente tem uma posição de peões semicolgantes, né? exatamente. Que é quando tem apenas dois peões, onde não há peões aos seus redores. E aqui é semicolgante ainda porque o peão ainda está atrasado, né? Ele não está ao lado do outro. Exatamente, exatamente. E a ideia é tentar avançar o mais rápido possível, né? Sim, transformando nos peões colgantes, né? Porque eles são muito Exato. fortes, né? Fazem uma pressão forte no centro, Sim, sim, são sim. bem Cria vários perigosos. temas, exatamente. Exato. Então aqui seguiu Bispo D4, Centralizando o bispo, Roque, Dama dama F3. F3, com uma ameaça singela de dobrar, de quebrar a estrutura do preto, né? E aqui o Fischer não tomou conhecimento, né? Ele meio que ignorou todos os planos, né? Ele jogou Bispo E6 porque, Sim, assim, trocar peão, a gente sabe que a gente vai aprender isso também mais para frente. O ideal é controlar a casa do avanço do peão colgante para não sim, deixar transformar em peão colgante, né? A não ser que você exatamente. consiga bater neles de forma simples e rápida, né? E aqui não é o caso.
E Sim, também é um pouco difícil controlar, porque se você tentar controlar com o cavalo A4, você pode perder tempo, com o próprio dama A5, né? Ganhando tempo em cima do sim, cavalo sim. e podendo avançar o peão. É, então, ele não consegue fazer isso. A outra É, opção é tentar levar para o final, né? Porque esses peões podem ser alvos no final. Então, exatamente. E com é, menos peça, teoricamente, é mais difícil atacar esses peões também, né? sim, exato. Exato. Então, entre fora tudo isso, a ideia do Fischer é quebrar a estrutura dele em F6, que vai trocar tudo em F6, em troca do seu par de bispos. Porque o bispo vai estar Exato, numa posição aberta que teoricamente joga mais que o cavalo, entendeu? exato. Então aqui seguiu torre 1 Sim, e aqui veio o C5, né? Que aí C5. provoca esse. É, Tem que jogar esse bispo por F6, né? exato. Não tem lance legal aqui para Se fazer. foi pra D4, você tem que tomar, né? Já que você jogou, você tem Sim, que tomar. se dizer A, tem que dizer B, É né? porque também, se você jogar bispo E3, tem um sigilo garfo em D4, né? Exato, sim. Bispo D3 e é isso, né? Exatamente. Então, seguiu o bispo por F6, dama por F6, dama por F6, G por F6. Então aqui, mais uma vez, né? O branco Uhum. conseguiu trocar a peça e agora esses peões podem ser Sim, ruins no final, né? Porque eles não conseguem fazer aquela pressão com ataques, sem sim, dama sim. principalmente. Porém, em troca, ele deu o par de bispos, né? Exatamente. E pode E ser muito. essa é a base de toda a compensação que o Fischer tá jogando em cima, né? Exatamente. Que é o par de bispos. Torre D1, centralizando a torre, né? Exato. Torre FD8 com a mesma ideia. Uma coisa só para ressaltar, como as brancas estão com estrutura melhor, a nossa ideia é não trocar as peças, todas as peças, porque se a gente levar no final de peões, o final é totalmente perdido pro preto, tá? Então é importante a gente manter algumas peças para criar desequilíbrio, porque a estrutura do preto, a do branco é muito melhor do que a das negras. E aqui é legal ver esse lance, né, Torre F8. A gente sempre fica na dúvida, né? Qual torre que vai, Sim, se é a torre de F, se é a torre de A. Aqui a torre de F vai, porque no futuro a torre de A pode pressionar nessa coluna B, né? exatamente. Que é Sim, uma coluna semi-aberta, onde as pretas podem aproveitar muito bem, né? Enquanto as brancas, por mais que ela tenha controle. Opa, por mais que elas tenham controle sobre essa coluna central, uhum, tá tudo bloqueado, né? Esses bispos fazem um papel muito forte, né? muito. Então, Exato. isso que essa torre vem para cá, né? Para outra torre poder jogar em cima da coluna B. Sim, sim. Então seguiu, né? SP2. E aqui já jogou, né? O torre A B8. Que, bom, como eu acabei de falar, vai jogar em cima da coluna É. B que está semi-aberta. Não é muito vantajoso tomar aqui em A6 por conta do que o peão de B2 também tá caindo e consequentemente criando contra-jogo e as peças do negro entrando muito rápido. Sempre deixar a torre entrar na segunda ou na sétima fila é sempre muito Exatamente. perigoso, né? A gente vai Tem, ver bastante isso eu aí não no. lembro quem foi que disse, tem um jogador famoso que sempre fala que quando a torre entra na sétima ou na segunda, praticamente já acabou a partida, né? Porque elas Sim. são muito fortes nessa posição. Então a gente É sempre de que puder 5 evitar. pontos vira 7, né? Exatamente. Exatamente. Então, tudo que a gente puder evitar é sempre importante a gente conseguir evitar de dar contra-jogo ao nosso adversário. Por isso que ele não vai tomar esse peão de A6. Exatamente. Então aqui jogou B3, né? Para não deixar invadir. Sim. E, bom, aqui vem um lance interessante do Fischer, que é É, C4, né? que cria muitas ameaças. Tem Exato. muitas ameaças esse lance. A partir de agora, o branco tem que jogar com uma precisão muito grande, porque senão vai ficar inferior muito rápido. A gente tem diversas ameaças aqui, né, Kaique? Quais são as ameaças do preto aí? A gente tem bispo B4, né? Cravando diretamente Sim, essa peça. E bom, se exatamente. quisesse tentar alguma coisa, ele poderia tentar com um torre F1. Voltando E à aí torre, mas seria um lance bispo muito passivo, né? sim, muito passivo. Bispo E5 centralizando, e agora esse cavalo tá praticamente sem casa, né? Ele tem Sim, que ir para 4, e agora bispo exatamente. F5, bate no E peão. vocês vão vendo como o par de bispo é um inferno nessas posições, porque o cavalo tá no canto e tá atacando todos os peões e não consegue defender direito. As peças estão todas mal coordenadas, né? Essa torre teve que Exatamente. voltar para F1, esse cavalo tá estranho, o bispo Aqui, não faz tanta aqui já não é coisa. nada absurdo falar que estrategicamente o preto já tá ganho nesse tipo de posição aqui, porque é muito forte esse par de bispo. Aí que poderia seguir com F4, né? E Sim, aí bispo C7, né? Defendendo o bispo. E, bom, torre se D2. jogar C3, o peão de B3 está sempre caindo, né? Sim, não dá pra Então, jogar. se tentasse defender com torre D2, a gente simplesmente jogaria bispo A5, né? E de novo, aqui quando C3, caiu o peão, né? Exato, aí já Então, tá bom, totalmente ganho, né? é uma posição perdida. Então, pensando nisso, ele foi obrigado a jogar esse cavalo por D5, né? Exato, sacrificando a qualidade, né? Tem um truque tático aí, né? Exatamente. Aqui, bispo por D5, torre Sim, por D5.
E aqui, qual lance você jogaria de pretas, hein, pessoal? Pra você que tá começando, talvez seja um lance um pouco difícil, né? Que a gente tem o tema do ataque descoberto, né? Que é Exatamente. com o bispo H2, cheque. E ele é Check. obrigado a defender o cheque, e aí cai a torre. Ganhamos a qualidade, né? Ganhamos uma Exato. qualidade. Só que a compensação do branco é o número de peões. Então, tipo, não é uma. Esses peões são muito perigosos, né, na dama, né? Exatamente, exatamente. Mas vamos Bom, lá, ver o que seguiu a e também partida. essa estrutura, né? Essa estrutura ruim, né? Não é tão Entendeu? simples você Sim, conseguir avançar, né? sim, sim. Eu acho que a Mas, longo prazo, o branco tem que tentar deixar o preto sem criar um peão passado. Porque se o preto conseguir criar um peão passado, acho que acaba a partida, né? sim, Que eu sim, acho que sim. vai ser o que vai definir o jogo, inclusive, Esse é né? o ponto fundamental. Sim, sim, sim. Então, bispo C4, capturando o peão, né? Sim, De bispo, né? Porque de peão não faz sentido nenhum, você vai dobrar, vai criar mais ilhas, né? sim, sim. E não é tão legal. Então, bispo por C4, torre D2, né? Invadindo a sétima, como a gente falou, é muito importante, né? Sim. Invadir. E agora ele faz ataque a 2 peões, né? E o branco tem que tomar uma decisão. Aqui, bispo por A6, torre por C2, torre E2, trocando as torres, né? É, ele- Porque tá caindo o peão de A2, né? Não tem como defender. e se defender com torre A1 é muito passivo, aí o preto joga sozinho aí, né? Ah, e também tá caindo o peão de F2, né? Exato, Então, então não dá pra. então essa é a única opção mesmo. Exato, trocar as Bom, aqui torres. capturou. Ainda assim, a partida é bem difícil, tá, pessoal? Porque assim, a gente pode ver que é uma qualidade por Um um peão, peão né? só que o preto tem esses peões dobrados, enquanto o branco tem esses dois passados, né? Então eles podem ser muito perigosos. Sim, Se você não sim, tomar sim. cuidado, esse bispo vai ganhar sim, isso é a partida. Exato, exato. Se você ficar fazendo lances muito passivos, o branco vai avançando e você, consequentemente, vai acabar perdendo a partida, né? Exatamente. A gente precisa Exato. criar debilidades, né, Sim, sim. no Verdade. adversário, né? Sim. Então, por isso até esse 2D8, né, para tentar invadir a sétima de novo, né? Olha como a sétima é tão importante, né? Exatamente. É muito importante vocês controlarem essa casa. Exatamente. E aqui a 4 para não deixar tomar o peão de A2 quando invadir em D2, né? Aham. Então aqui, Sim. beleza. Torre D2, bispo C4. Torre A2. A ideia do Torre A2 é nunca deixar o B4 chegar. É Não, sempre você evitar do. É assim a dica. Quando você tá com qualidade a menos e o cara com peão passado, aliás, qualidade a mais, você sempre tem que jogar a sua torre evitando que o peão consiga avançar, os peões passados consigam avançar. porque Sempre se esse você. peão parar em A6, a torre já não vai conseguir Exato. atuar nessa ala do rei, porque vai estar sempre avançando a 7, Sim, né? E bispo sim, o D5 está exatamente. promovendo no próximo. É Então a muito torre difícil. não pode deixar a todo custo Exato. avançando. Exato. Sim, E se eu esse é um jogo tipo um lance torre B2, ele já consegue jogar A5 e A6 forçado. sim, E sim. eu já não E vai consigo vir mais. B4, não tem como parar, né? Exato, já não tem mais nem como parar mais. Já tá totalmente perdido se eu conseguir, se ele É, avançar esse peão mais de uma ou duas casas já. Então por isso que é então, importante parar. toma muito cuidado no final, né? Sim, exatamente. Bom, Rei G3, ativando o rei, rei F8. Aí agora é os lances de rei, né? Pra evitar o. aqui é um momento legal, né? O Fischer precisa definir como ele vai conseguir vencer essa partida, porque não é tão simples. Essa torre aqui, ela tá escrava. Sim, E, bom, aqui você tem um peão a mais nessa ala, mas é um peão dobrado, então não é tão simples de sim, conseguir ganhar, exatamente. né? E, bom, aqui é um momento legal para você que tá aí, quer treinar seu cálculo, tentar entender qual o plano, como seguir, o que o Fischer fez, o que você faria aqui, o É, porquê, né? pega uma dica no que eu já falei, que é tentar evitar do preto fazer o peão passado. E aqui o preto vai conseguir fazer um peão passado, mas aí vocês precisam pensar em qual lance é que vai fazer o preto criar um peão passado. E aqui o lance é F5. F4, F5, isso. F5. Porque é forçado, não tem o que fazer. Qualquer outro lance eu vou tomar em G4 e vou passar o peão de H. E isso que é toda a vantagem desse final. Exato. Então aqui, capturou F4, jogou F6, né? Um lance importante, tirando Sim. esse peão da Casa Branca, né? Que o Sim, bispo isso é muito atua, importante. fixando aqui também. Aham. E agora o rei fica escravo daquele peão, né? E a gente Sim. vai trazer o nosso rei, né? Então, seguiu o plano. O rei tá preso, né? Defendendo Sim. o peão. Exato. E você Então, vê como a torre faz um papel muito importante, os peões não conseguem avançar de jeito nenhum. não consegue, não tem como, né? Exato. Bispo D6. E o rei tá muito ativo agora. Sim. Tacou o peão de B3, torre B2, Sim. bispo C4 Sim. e, bom, torre A2, né? Para evitar os avanços de novo, né? Porque aqui tá Sim. ameaçando a 5 a 6, né? Não pode Uhum. deixar avançar nunca.
E aí o branco tem que perder um tempo, né? Com o bispo E6, não Isso. tem muito o que fazer, tá esperando. Sim, E aqui o preto aproveita para avançar o seu peão, né? H5. sim, E jogou bispo D7 e abandonou, né? Porque, bom, a posição exatamente. tá colapsando, né? Sim. Aqui poderia seguir, né? A variante Aham. H4 e, bom, bispo C6, tentando controlar essa casa F3, né? Para não deixar o rei passar e jogar um H3, seguindo Sim. de torre para F2, né? Ou se o É, rei for para a primeira fila, tem que tomar cuidado com o mate, né? muito importante. Então, bom, aqui o jogo poderia jogar rei G4, bispo F3, agora sim toma um peão, né? Não tem pressa para tomar, porque o bispo não Exato. pode ficar defendendo, senão pode acabar entrando em rei E demais. tá tudo em Zug. Você consegue só passar lance de bispo só. Então, tipo, é muito É, difícil jogar esse final. o rei não pode sair por causa do peão, os peões não conseguem avançar, né? A torre não deixa, Exato, tá é muito difícil esse final. importantíssimo. Então, por isso que ele meio que abandonou também pela questão do respeito, por saber que é um jogador muito forte, que consequentemente ele iria ganhar esse final. E também por toda a história que ele já fez no xadrez, né? É bom, é importante respeitar, né? Sim, sim. Mas é um Bom, final que teoricamente é um pouco ainda complexo de ganhar, não é tão é simples. difícil. Mas é totalmente ganho pro preto. Aqui torre D2, né? O bispo D5 para defender o Sim, peão e torre D2, né? E aqui não dá mais para continuar, né? Porque é, após defender o bispo em F3 ou sim. B7, vem esse torre D3 e o peão tá condenado, né? Aí totalmente game over aí, né? O preto ganha muito fácil Então, aí. D4, poderia seguir, torre D4 e bom, caiu o peão de vez, né? E bom, Exato. essa é a partida que comprova a genialidade Do Fischer, né? do Fischer, né? Que mesmo numa Sim, posição difícil, por mais que ele ganhou a qualidade, né? O espaço que foi obrigado a sacrificar, ele conseguiu ganhar um final extremamente difícil, né? Esse plano que ele sim. consegue aqui, Muito bom, né? o F5 é muito bonito, né? Que É, e ele ganha com maestria esse final, né? é a única chance que ele tem de vencer, né? Sim, Porque se o exatamente. branco conseguir bloquear esse avanço, fica muito difícil de conseguir qualquer coisa, Sim, né? O rei poderia exatamente. estar encostando, né? Sim, Em E4 também. Por mais que caísse F2, aí sim o avanço do peão seria muito sim, sim. perigoso, né? Então, bom, É isso aí. Fischer é genial, né? E, bom, essa grande partida aí para coroar esses 80 anos que ele estaria fazendo hoje, né? Exatamente. Ou Ontem, né? ontem, né? Ali. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo. Se gostou, se curte aí, se inscreve aí no nosso canal, que é muito importante para todo o incentivo. E é isso aí, né, Kaique? Isso aí, galera. Curte o vídeo, compartilha pros amigos aí, vamos mostrar Sim, para todo mundo e bora que bora. bora que bora. Valeu, Galera, galera. Falou, tchau, tchau, hein?